Olá, queridos amigos. Nós estamos aqui para dar continuidade ao programa de palestras virtuais da nossa querida Fake. Como todo o nosso trabalho, ele será iniciado com uma oração. Portanto, pedimos a todos que se concentrem, que acalmem os seus corações e vamos à nossa oração. Pai de infinito amor, Pai de misericórdia, Pai de justiça, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da casa do Grande Coração expande tanto amor, amado irmão José, mentor espiritual da nossa querida Fake, que permite, façamos e recebamos a caridade. Amadas falanges espirituais que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós, amados irmãos dos dois lados da vida. Juntos, louvando a Deus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos humildemente luz e proteção para o nosso encontro. Pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Então, meus queridos, a palestra de hoje fala sobre reencarnação, que é um tema extremamente importante e que nós sabemos que é um dos pilares básicos da doutrina espírita, né? A reencarnação foi nominada por Kardec na metade do século XIX. Ele deu esse nome, reencarnação, né? A quê? Ao retorno do espírito num novo corpo físico. Então, reencarnação, se falando de forma bem resumida, é o retorno do espírito num novo corpo físico, né? Mas só que esse conceito, essa ideia, ela já existia desde a filosofia de Platão na antiga Grécia, isso 420 a.C., e veio até os nossos tempos, né? Se vocês quiserem mais informações sobre essa filosofia que Platão apresentou, mas é uma filosofia socrática, Platão escreveu o que Sócrates disse, né? Nós temos no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo um detalhe muito bom sobre essa questão, né, de Platão e Sócrates serem os precursores da ideia cristã, da ideia espírita, né? Bom, mas a gente se pergunta, por que nós devemos retornar sempre no novo corpo espírito e quantas vezes retornaremos? A resposta é: nós retornaremos tantas vezes quantas forem necessárias para aprendermos o que temos que aprender para o nosso espírito se desenvolver. Então, a primeira grande finalidade da reencarnação é nós desenvolvermos o nosso espírito, que é criado simples e ignorante por Deus. Deus, que o Livro dos Espíritos diz, é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, Deus é quem nos criou, simples e ignorantes, e cabe a nós trabalharmos o nosso desenvolvimento. Então, através das diversas reencarnações, o espírito se desenvolve cumprindo, então, a lei divina da evolução. E atualmente, na pandemia, nós estamos com uma grande oportunidade de reflexão e de desenvolvimento espiritual. Isto é, se nós soubermos aproveitar o tempo desta reencarnação, né? Porque a pandemia nós ouvimos muito falar de morte, morte, morte. E a morte é só do corpo físico, porque o nosso espírito é imortal, né? Nós somos imortais. O nosso corpo físico, quando ele já está, não nos serve mais
então ele fica na Terra e o nosso corpo espiritual sobe para o plano espiritual de mesma vibração energética e ele aguarda para novamente reencarnar e aprender mais ainda com as vivências aqui na Terra, né? Porque nós aprendemos com as vivências, aprendemos errando, aprendemos acertando também, mas muito mais errando. Quando nós erramos, esse erro fica muito mais marcado na nossa memória e olhamos para o nosso espelho retrovisor, para o passado e vemos, bom, isso eu não quero mais para mim, né? O passado serve para isso, para a gente olhar e dizer, não, isso eu não quero para mim. E vamos seguir em frente, né? Seguir em frente aproveitando o presente que Deus nos deu, que é esta reencarnação, né? Então devemos aproveitá-la ao máximo, devemos aprender a desenvolver a arte de amar, que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe o amor, Jesus nos trouxe o Pai Criador, mas o Pai de amor, né? O Abba, que ele chamava Abba, Paizinho, com tanto carinho. Então ele nos trouxe o Deus amoroso. E sempre ele fala, em todos os seus textos ele fala, em todas as suas palavras ele coloca o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar os inimigos, né? Então, o amor está muito presente no Evangelho. E é isso que nós devemos fazer prioritariamente. Desenvolver a arte de amar, desenvolver a nossa amorosidade. Temos a oportunidade nesta reencarnação. Então, que possamos aproveitar, né, eliminando esse medo que está constante da morte, né, e aproveitarmos o que temos agora, a oportunidade que temos do presente para aperfeiçoarmos a nossa amorosidade, né, para combatermos vícios e ganharmos virtudes. Então é importante que nesta nossa época a gente consiga internalizar que a morte é só do corpo físico, né? Mas que tudo que nós estamos fazendo agora nós vamos levar para o plano espiritual e a matéria fica. E isso nos convida também a trabalhar o desapego pelas coisas materiais, né? Elas nos são úteis? Sim, mas só aqui na Terra, né? Então, por isso, temos que cuidar muito mais do que vamos levar eternamente conosco, né? Bem, então, como é que o espírito ele vai reencarnando, se desenvolvendo? Cumprindo uma lei divina, que é a lei da evolução. No universo, nada vai para trás. O universo progride, evolui ou fica estagnado. O espírito evolui, progride ou fica estagnado pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio é também uma lei divina. Quando o homem entrou no reino hominal, ganhou consciência e ganhou a oportunidade de escolher o que ele quer para ele. Mas ele vai pagar o preço disso por uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, por isso, temos que prestar muita atenção às nossas escolhas, né? Prestar atenção. Cada escolha que a gente faz, é natural que haja uma perda, né? Mas nós temos que trabalhar essa perda. Cada escolha que se faz, é óbvio que tem uma renúncia, nós temos que saber renunciar. Isso é evoluir na emoção, né? É evoluir no espírito, né? Bem, outra característica da reencarnação e outra finalidade dela, né, é para esclarecer, para ficar um entendimento mais lógico da justiça de Deus, da justiça e da misericórdia. Por que da justiça? Porque nós sempre ouvimos as pessoas dizerem, mas isso não é justo. Uma criança nasce embaixo de um viaduto,
Uma criança nasce de uma mãe moradora de rua. Outra criança nasce de uma mãe que está na melhor maternidade da nossa cidade. Por que isso? Porque uma criança nasce com uma série de deficiências mentais, físicas, e por que outra criança nasce tão saudável, perfeita? Isso é em função do que temos que passar, do que temos que sofrer para aprender o que temos que aprender. E não só essa criança, mas a família também em que ela está. Todo o contexto que envolve essa criança. Né? Então, que bom, pela misericórdia de Deus, nós temos oportunidade de renascer, renascer e renascer. E até a gente sentir que está desenvolvendo espiritualmente e estamos cada vez mais próximos de Deus. Né? Jesus foi muito claro quando ele disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então é natural que a gente tenha que nascer e nascer de novo quantas vezes for necessário para nós chegarmos até o reino de Deus. Né? Então, a reencarnação faz com que a gente pague dívidas de vidas passadas ou da vida presente, né? E se submeta a provas. Por isso o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Provas, exemplo, eu considero que eu já sou uma pessoa honesta. Eu conquistei a virtude da honestidade. Mas em determinada ocasião, por determinada circunstância, eu peço que alguém fraude alguma coisa para eu poder obter aquilo que eu quero. Não importa o quê, mas aí eu me dou conta, fazendo o exame de consciência, que eu não conquistei completamente a virtude da honestidade, mas que eu estou a caminho da conquista da virtude da honestidade. E assim com todas as nossas virtudes, nós estamos a caminho da conquista porque ainda somos espíritos muito primários. Né? E como fazer essa conquista? Essa conquista de desenvolvimento é processual. E como todo processo, ela é degrau por degrau e leva um tempo. Então, nós não podemos ser intolerantes conosco, nós não podemos ser exigentes conosco, nós não podemos ser perfeccionistas, porque ninguém nesse mundo é perfeito. Né? Então, nós temos que fazer esse desenvolvimento e sofrer o que temos que sofrer, mas com resignação, né? E na certeza de que estamos aprendendo algo. Então, quando estamos em sofrimento, a primeira questão que devemos fazer para nós mesmos é: o que eu tenho que aprender com isso? E aprendemos. Porque não há nada, não há desperdício maior do que você passar por um sofrimento e não aprender. É um desperdício de tempo. Né? Temos que refletir sempre o que eu tenho que aprender com isso. Né? Bem, então, uma outra finalidade, né, da reencarnação é que nós, à medida que vamos reencarnando, nós vamos acumulando vivências na nossa memória espiritual. Isso é bom, não é bom? Você acumula vivências. Podem ser vivências boas ou não. Mas isso vai indicar as tuas tendências, as tuas aptidões, os teus talentos. A gente vê, por exemplo, uma criança que desde pequena ela sabe o que ela quer ser. A gente pergunta: o que você quer ser? Eu quero ser isto ou aquilo, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E a gente vai vendo as tendências da criança desde pequena. E vamos estimulando e motivando essa tendência boa que vai fazer ele se desenvolver. Mas também notamos que essa criança tem tendência a mentir. Então temos que estar atentos para combater esse vício da mentira.
Então, o quanto é importante a gente atentar para a educação das crianças, né? Educação é a salvação, né, desse espírito, né? Então, já vamos combatendo as más tendências. Bem, então, quando, por exemplo, quando as pessoas perguntam, né? Nossa, Mozart era um gênio, não é? Gênio, o que é um gênio? Acreditamos que Mozart, em muitas vidas passadas, ele tenha tocado piano e composto. Então, aos 5 anos, ele já tem sua primeira composição, né, que é uma sinfonia, e toca maravilhosamente bem, porque ele é gênio. Isto é, Deus o privilegiou, Deus deu para ele uma mente genial? Não, todos nós somos criados do mesmo jeito, ignorantes, né? E vamos nos desenvolvendo à medida que vamos reencarnando. Então, chegamos à conclusão que os gênios, eles já trazem boa parte dessa sabedoria, desse talento de vidas passadas, né? A gente vê crianças fantásticas, né? Mas por quê? Porque já trouxeram essa memória espiritual de vidas passadas, né? Então, essa memória espiritual, ela se expressa sempre, né? Através das tendências, das aptidões, né? Enfim, dos talentos, dos condicionamentos também, né? Como vem, por exemplo, uma criança que absolutamente não mergulha, ela não consegue mergulhar, ela não gosta, ela fica aflita. O que é isso? Por alguma razão, numa vida passada, essa criança sofreu um afogamento ou qualquer coisa assim. Então, hoje, para ela é impossível ela mergulhar, ela não consegue. Então, é algo que tem que ser conquistado passo a passo, né? Porque é um processo. Bem, nós temos, se nós quiséssemos, teríamos vários exemplos para dar de tendências, de pessoas que logo, quando pequenos, apresentavam seus talentos, né? Enfim, talentos que alguns a gente tem que combater e outros a gente tem que motivar, né? Mas isso de nós acumularmos vivências na memória espiritual é que faz com que nós tenhamos, com que fique claro que nós temos uma idade sideral e uma idade cronológica. E o que seria a idade sideral? Seria a idade que eu tenho desde que meu espírito foi criado até hoje. E a idade cronológica é desde o dia que eu nasci até hoje. Então, por que é importante a gente saber dessa idade sideral, da existência dessa idade sideral? Porque nós temos, às vezes, na mesma família, pessoas de diferentes idades siderais. Então, nós podemos ter alguém com 60 anos, imaturo emocionalmente, é um pavio curto, não tem paciência. Esse espírito é o quê? Ele ainda não conquistou essas virtudes, porque ele não viveu tanto assim quanto o outro que é paciente, que resolve tudo com a emoção, mas com a razão também, que é tranquilo, que é mais calmo. Idades siderais diferentes. É importante a gente saber que isso existe? Sim, porque aí nós nos tornamos mais tolerantes com os outros, né? Nós nos tornamos pessoas mais pacientes, né? E passando a aceitar o outro como ele é, porque ele não pode dar aquilo que ele ainda não conquistou. É impossível. Então, esse entendimento nos faz ficar mais em paz na família, no trabalho, né? Em todos os grupos sociais que nós frequentamos. E essa diferença também faz com que a gente respeite o outro como ele é. Se nós tivéssemos, e Ramatiz fala lindamente disso, né? Que a qualidade do terceiro milênio é nós aceitarmos que existe o outro diferente de nós, respeitá-lo e aprender o que nós podemos aprender com ele, mas respeitá-lo.
Bem, se a gente realmente, se todos nós conquistarmos essa virtude, não haverá mais guerra. Não haverá guerra religiosa, não haverá guerra econômica. Nós vamos aceitar o outro com o que ele tem, como ele é e do jeito que ele é. Porque também sabemos uma coisa, né? Isso já está claro para nós, que nós não mudamos o outro, nós podemos mudar a nós. O outro nós não mudamos. Essa possibilidade não existe. O outro vai mudar quando ele quiser mudar. Ele pode mudar através do sofrimento ou pelo amor, ele muda. Mas nós não conseguimos mudar de ninguém. Porque essa mudança, essa transformação é uma experiência pessoal, né? É uma experiência de cada um de nós. Então, não há como se fazer, eu vou mudar o outro, né? E eu li num livro espírita que sim, se a mãe, com todo o seu amor, pudesse mudar o filho, não haveria um só filho drogado no mundo, né? E existe. Então, essa mãe não pode fazer nada? Pode sim, ela pode orar e pedir a Deus pelo seu filho, né? Porque Deus tudo pode, né? Então, acreditar que eu posso sim aceitar o outro como é, posso, não necessariamente, eu não quero conviver, tudo bem, mas eu respeito. Mas quem é que você respeita? Eu respeito o Filho de Deus que aí está, né? Porque é um filho de Deus como eu. Por isso a gente chama de irmão, né? É um filho de Deus como eu. Bom, então uma vez dito isso, de idade sideral e idade cronológica, é bom também a gente saber que quando a gente fala de individualidade, nós estamos falando de todas as características do espírito, com tudo que ele trouxe de vidas passadas. É sua individualidade. E quando nós falamos de personalidade, são as características da pessoa nessa reencarnação, quer dizer, na sua idade cronológica. A palavra personalidade vem de persona, que no latim significa máscara. Então, nós poderíamos dizer, né, simbolicamente, que a máscara que nós temos que usar nesta nossa reencarnação para exercermos as funções que nós escolhemos para nós, né? Então, existe essa diferença também, personalidade e individualidade, que vale a pena a gente conhecer, é só isso. Bem, outra característica da finalidade da reencarnação é que ela possibilita nós reformarmos o nosso corpo perispiritual. E o que é o corpo perispiritual? Nós temos 3 corpos, falando resumidamente. Nós temos o corpo físico, nós temos o nosso corpo perispiritual e o nosso espírito, nosso corpo espiritual. Bem, o corpo físico ele é formado de energia muito densa, que é a matéria. O corpo perispiritual ele está ainda com alguma densidade, mas muito mais sutil. E o corpo espiritual totalmente sutil, né? Então, esse perispírito, imaginem uma forma, a forma do nosso corpo físico é uma energia que acompanha todo o nosso corpo físico, né? E para que existe esse corpo perispiritual? Ele existe para que nós, quando deixarmos o nosso corpo físico, o que vai subir para o astral é o nosso corpo perispiritual, né? E lá, esperando e aguardando junto com o corpo espiritual, para que volte a reencarnar aqui na Terra. Mas por que nós precisamos do corpo perispiritual para reencarnar? Porque é ele que, quando a criança está sendo gestada, é ele que entra e vai dando forma a esse corpo físico. Então, nós temos que prestar muita atenção na reforma desse nosso corpo espiritual, né? Por quê? Porque, digamos que eu, numa encarnação, eu bebi muito, fui alcoólatra. Eu vou jogando no meu corpo perispiritual toda a energia densa do alcoolismo, né?
toda a energia etérica do álcool. Isso vai prejudicando não só o meu fígado no corpo físico, como também no corpo perispiritual. E aí, quando eu deixo o corpo físico na Terra e vou para o plano espiritual, esta forma, ela está com mazelas e ela apresenta deformação nesse lado do fígado, nesse fígado do corpo perispiritual. E quando nós reencarnarmos, nós vamos já nascer com problemas de fígado, porque é ele que vai dar forma ao nosso próximo corpo físico. É como, explicando assim de uma forma mais genérica, mais tranquila, quando nós vamos fazer um bolo, esse bolo ele vai numa forma. Se essa forma está amassada, o bolo vai sair amassado. Não tem jeito, né? Então, por isso que essa reencarnação também é a oportunidade de nós reformarmos o nosso corpo perispiritual. E o que é a reformação do nosso corpo perispiritual? É substituir os nossos vícios por bons hábitos. Então, toda a memória espiritual, ela vai sendo substituída. Aqui no corpo perispiritual, nós vamos jogando boa energia, bons pensamentos, bons sentimentos, para na próxima reencarnação, e mesmo nesta, a gente ter uma vida mais adequada, uma vida mais em paz, uma vida mais amorosa. Então, também esta é uma das finalidades importantíssima da nossa reencarnação, né? A gente ir reformando o nosso perispírito, né? Para termos, evidentemente, uma vida adequada nesta encarnação e na próxima, sobretudo na próxima, porque nós estamos ajeitando a nossa forma aí para ela ficar bem melhor do que ela era, né? Bem, então é importante que a gente lembre, né, para terminar, que nós somos imortais. Embora estejamos ouvindo morte, 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 a morte é do corpo físico, nós não morremos espiritualmente. Nós vamos adiante e o nosso espírito vai habitar as regiões que são semelhantes à nossa vibração energética. É por isso também que até o último momento da nossa vida aqui na Terra, nós devemos estar trabalhando, conquistando virtudes, debatendo nossos vícios, né, tentando melhorar até o último minuto. Por quê? Porque quando a gente se for, a vibração energética do nosso corpo perispiritual, ela vai para uma região mais amena ou para uma região menos amena, de acordo com a nossa vibração, né? Porque, sob o ponto de vista espiritual, são os semelhantes que se atraem, né? Completamente diferente da matéria, que são os diferentes que se atraem. Mas no espírito não, os semelhantes é que se atraem. Daí a importância da gente trabalhar sempre e trabalhar o presente. Presente é um presente de Deus para nós. Não deixar para amanhã. Eu posso fazer hoje? Eu vou fazer hoje. Eu tenho que perdoar alguém? Eu vou perdoar hoje. Eu vou tirar essa mágoa do meu coração hoje, né? Eu quero visitar alguém? Eu vou visitar hoje. Por que não? Nós não sabemos quando a morte do nosso corpo físico vai chegar. Então, vamos aproveitar toda a nossa vida com alegria, com paz, com muita amorosidade. É assim que nós temos que viver, né? Vamos ter os nossos momentos difíceis? Sim, mas passamos com resignação e não com revolta. Passamos com resignação, procurando buscar o que eu tenho que aprender com isso, né? E, finalmente, a gente vai falar aqui um pouquinho das comprovações das reencarnações nas palavras de Jesus, né? Então, nas palavras de Jesus, nós vemos, vamos começar por essa frase: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Tá mais do que claro
que se nós não reencarnarmos, nós não vamos ter o desenvolvimento necessário para ver o reino de Deus. Então, isso está claro. E nós encontramos também, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas explicações sobre ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, né? Instruções espirituais, o que é a reencarnação, os laços familiares. Encontramos muito mais do que nós podemos aqui falar com vocês, porque nós temos um limite horário, né? Então, quem se interessar por reencarnação, pega o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e leia. É muito interessante, é muito reconfortante, né? E nós passamos a encarar de uma forma diferente a nossa reencarnação, né? A outra frase de Jesus, ele diz assim: antes que Abraão fosse, eu era. O que ele quer dizer com isso? Se existiu Abraão, eu existi antes de Abraão. E se eu existi antes de Abraão, eu estou existindo também agora. Então, eu reencarnei, né? Então, também encontramos isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a terceira frase aqui que eu retirei do texto, não é uma frase, mas é um episódio sobre a vinda de Elias e João Batista. E Jesus diz o seguinte: vocês estão esperando, a grosso modo, vocês estão esperando Elias, o profeta Elias, que vai voltar, mas ele já chegou aqui. E vocês não o conheceram, vocês não o valorizaram, vocês não o reconheceram. E ele diz que era João Batista. Então, João Batista reencarnando o profeta Elias. Bem, com isso nós encerramos aqui a nossa apresentação, né? Eu espero que tenha passado, pelo menos este conceito: o nosso espírito é imortal. E vamos aproveitar ao máximo esta nossa reencarnação, que ela é um presente da justiça e da misericórdia de Deus, para que a gente possa, quando deixarmos o nosso corpo físico, partirmos muito melhor do que quando chegamos. Bem, e agora, para encerrar, nós fazemos a nossa oração de encerramento do nosso encontro. Pai de infinito amor, Jesus, mestre e amigo, amado irmão Ramatiz, amado irmão José, mentor espiritual da nossa casa, amadas falanges espirituais que estiveram conosco com tanto carinho, amados irmãos dos dois lados da vida, juntos louvando a Deus, nós agradecemos pelas bênçãos que estamos recebendo e rogamos que essas bênçãos se expandam e que elas possam realmente se expandir sobre toda a nossa cidade, sobre todo o nosso país que tanto necessita, sobre todo o planeta Terra e seu orbe, e que neste instante cada coração de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, iluminado e protegido. E assim felizes pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigada pela paciência de vocês e pela atenção, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações.